Olá pessoas, eu sou a Elaine, sejam bem-vindos ao canal Banzeiro Filosófico. Nós estamos aqui hoje na Ponta Negra, esse lugar lindo, como você pode ver. Dá até para ver a ponte do Rio Negro ali, que atravessa para o outro lado do rio, para outro município. E nós estamos hoje aqui para falar de um tema bem legal, que é Deus na natureza. Por isso escolhemos esse lugar lindo, esse rio mágico, que é o Rio Negro. Nós temos várias percepções sobre Deus, são diversas, né? Assim como são diversas as religiões, diversos os pensamentos que nos calam no nosso coração, na nossa mente, sobre Deus. Mas Deus na natureza é uma reflexão que nós podemos fazer, podemos experimentar no nosso dia a dia. Se nós formos ver, por exemplo, que a natureza, o significado da palavra natureza é tudo que o homem não criou, é tudo que deriva da divindade ou deriva das leis da natureza, conforme a crença de cada um. Mas como é tudo que Deus criou, então nós também não somos criação do homem, nós somos criação de Deus. Deus é a inteligência primária de todas as coisas e nós, enquanto seres humanos, também não fomos criados pelo homem. Apesar de que ao momento da concepção, mesmo assim, não há uma afirmação, não há como provar de onde nós viemos, a não ser que viemos de Deus. Sendo assim, nós somos natureza. Sendo assim, Deus traz toda a natureza, tudo que existe ao mundo, inclusive nós. Essa reflexão ela é interessante para nós fazermos porque nós começamos a interagir com Deus no nosso cotidiano, na nossa vida. E não só vinculado à religião, aos cultos externos. É importante ver a atuação de Deus no mundo a partir de nós, porque assim nós vamos pensando, refletindo e atuando no nosso cotidiano de forma mais envolvida com a espiritualidade. Esse é o grande foco, essa é a grande importância para o ser humano na Terra. As religiões elas são importantes, elas são necessárias, elas têm uma função fundamental no mundo, mas a espiritualidade ela é o essencial a todo ser humano. Nós vamos conseguindo conviver com a vida, com os seres, com tudo que nos rodeia de uma forma mais plena quando percebemos Deus em tudo, a partir de nós. A concepção de natureza, sendo essa força maior que existe no mundo, a qual o homem apenas atua, interfere sim, porque ele tem o livre-arbítrio, mas ele não consegue criar, ele não é o criador. A própria física, a própria que traz as leis da natureza, ela não cria nada, ela apenas estuda e mostra as leis que já existem, as leis que regem a matéria. Assim como a própria química, todos os elementos da química, eles são elementos que vivem, que existem na natureza. Então o homem, tudo ele estuda, tudo ele age, tudo ele pesquisa, ele atua de forma positiva ou negativa, mas o homem não cria nada. Assim, Deus, ele é esse grande reflexo de tudo que existe no universo. Com esse entendimento, nós podemos olhar para o próximo e ver que ele é natureza como nós. Então ele é a criação de Deus. E Deus está nele, assim como Deus está em mim. O próprio conceito de alteridade, que é um conceito da filosofia, e que move o ser humano nessa atuação do outro, enquanto eu sou o outro também, para mim, é alguém que me vê como um ser à parte, mas nós podemos nos ver como natureza, como Deus em tudo, nós podemos ter uma percepção maior, de maior respeito, de maior entendimento, de maior compreensão. Mas tudo isso vale a reflexão para o conhecimento de Deus. Nós não temos uma linguagem própria para falar de Deus, para definir, até porque não cabe, não é? Você vê que não tem como colocar Deus num conceito, era como colocar Deus numa caixinha. Imagina Deus cabendo numa caixinha, como seria este rio, você tentar colocar esse rio numa piscina da sua casa. Então, não tem condições, não teria como caber nunca. Então, Deus ele vai transcender a qualquer conceito, mas não conseguimos deixar de perceber, aliás, não temos como deixar de perceber que Deus está na natureza. E a natureza é tudo que rege o mundo, tudo que circula, tudo que existe, independente da criação do homem. Nós apenas fazemos parte, nós apenas atuamos em diversas formas.
Quando eu compreendo Deus, eu começo a ter verdadeiramente sentimentos mais sublimes, sentimentos que estão além dos templos, das igrejas, das religiões, sentimentos que me fazem viver ou coabitar com todos os seres respeitando. Quando nós falamos de ecologia, por exemplo, é muito difícil hoje colocar para as pessoas, fazer com que as pessoas respeitem a natureza, não joguem lixo nos rios, não destruam tanto, não derrubem as árvores, porque essa realidade ela é distante ainda do ser humano, que ainda não refletiu nessa concepção de Deus na natureza. Ele apenas reflete Deus no templo, Deus como uma criação da religião. Mas quando você trazendo Deus para a natureza, para você que é natureza e para tudo que existe, certamente nós não teríamos tanta dificuldade de refletirmos no valor que tem todos os outros seres que nos cercam, porque nós interagimos juntos. Eu gosto de lembrar, por exemplo, quando nós vemos o mito da criação do mundo, nós vemos que é um mito muito bonito, né? Um relato lá da Gênese, de Moisés. E é muito lindo porque Deus vem criando as coisas e o primeiro de tudo que Deus cria é tudo que existe no planeta, toda essa realidade de luz, de natureza, de fauna, de flora. E por último cria o homem. E parece que o homem não consegue perceber nem através do mito essa realidade dele chegar para atuar, para fazer parte de um mundo que já existe. Tudo que está à nossa volta já existe. E assim é importante nós refletirmos nessas nuances de Deus, nas cores, na brisa, no vento, nos animais, nos pássaros. Toda a nossa volta ela reflete a natureza em si. Quando olhamos para o outro, quando olhamos para o próximo. E são essas relações que nós vamos começando a fazer valer na nossa existência a importância da preservação, a importância de conservarmos e preservarmos os lugares onde nós estamos com tudo que está à nossa volta. E aí nós vamos ter sim uma concepção de educação ambiental, por exemplo, que ainda é tão carente, que você vê que as pessoas não respeitam porque parece que elas não percebem o valor, elas não se sentem parte, como o movimento dos rios, como o vento, como aquilo que as árvores fornecem para o alimento, as frutas. Então o homem não se sente parte disso. E é no momento em que nós começamos a nos sentirmos parte de tudo isso, sendo natureza, não observarmos como a natureza algo fora, mas pudermos compreender novamente, como eu já falei no início, natureza é toda a criação, é tudo que existe, a qual não foi o homem, o ser humano que criou. Então, quando eu olho para isso, eu consigo diferenciar o que o homem cria, na verdade ele não cria, e aí você começa a mudar os seus conceitos. Tudo aquilo que o homem transforma, todos os recursos naturais que o homem usa para atuar no mundo, para criar determinadas coisas, para criar o seu habitat ou modificar aquilo que está à sua volta. Mas ele não cria, ele só usa os recursos que existem. A beleza dessa ideia da existência de Deus nas nossas vidas e em tudo que existe no universo, certamente ela poderá dar para mim, para você, uma realidade muito mais plena, uma realidade que nos faça sermos pessoas melhores, que desenvolva mais em nós a sensibilidade para a brevidade da vida, para o valor que o outro tem, para aproveitarmos mais o contexto que nós vivemos. E isso pode parecer muitas vezes temas de autoajuda, mas não é autoajuda porque não é uma imposição, mas é um convite, é uma reflexão para que você reflita, para que nós, aliás, todos nós reflitamos na nossa concepção de estar no mundo e por que nós estamos no mundo. Se nós não fizermos esse olhar, não fizermos esse movimento de pensar, de mudar o raciocínio em relação do que existe e daquilo que eu atuo, daquilo que eu posso viver no mundo, daquilo que eu posso fazer, nós vamos entendendo que há uma força muito maior, como dizia Aristóteles, né? Um motor primeiro que rege, que move tudo que existe, sem que nós tenhamos nenhuma possibilidade de sermos criadores, mas nós somos colaboradores de Deus. Cada um de nós tem uma parte que atua, cada um de nós temos um comprometimento com o mundo à nossa volta, mas isso é preciso rever o nosso dever, aquilo que é íntimo, aquilo que é próprio
de cada um, que é interagir com o seu mundo íntimo, que é interagir a partir do seu mundo íntimo com tudo que está à nossa volta. Essa é a nossa realidade de natureza. Se somos natureza, somos Deus e Deus está em nós. Então, namastê, um lindo momento para você, com tudo que existe, com a vida, e que possamos sempre agradecer a Deus pela oportunidade de existirmos e de estarmos juntos. Então compartilhe o nosso canal, se inscreva, curta, dê o seu like e nós vamos estar sempre juntos para revermos as nossas concepções e os nossos conceitos. Até o próximo vídeo.